A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 15 e versículo de número 20 e 21, que vai nos dizer assim: A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós observamos que após Deus dar vitória aos filhos de Israel, após Deus precipitar os inimigos, irmãos, no meio do mar, após Deus paralisar o exército opressor, os filhos de Israel, eles estavam se alegrando. Aqui você vai ver que Miriam e as mulheres, elas estavam ali com tamborins, com danças, se alegrando pela justiça que Deus havia feito, porque sim, irmãos, o nosso Deus é um Deus que faz justiça. O nosso Deus é um Deus que paralisa tudo aquilo que queria nos paralisar. Quando olhamos, irmãos, para a história dos filhos de Israel dentro do Egito, nós observamos que os egípcios, eles eram um inimigo de longas datas, ou seja, eles se levantavam contra os filhos de Israel, eles oprimiam, eles afligiam. Talvez você está olhando hoje para o seu cenário e vendo que tem inimigos como os egípcios estavam no caminho dos filhos de Israel. Tem egípcios no seu caminho. Tem pessoas que têm se levantado contra você e que querem ver a sua dor, a sua aflição, o seu sofrimento, a sua angústia, porque os egípcios não queriam ver os filhos de Israel bem. Tem pessoas, irmãos, que elas não querem ver a gente bem. Tem pessoas que se levantam de maneira terrível para afligir, para maltratar, para arruinar, para paralisar, para tentar parar o crescimento, porque era isso que acontecia. Os egípcios queriam a todo custo paralisar o crescimento dos filhos de Israel. Mas a Bíblia diz que quanto mais eles tentavam, mais os filhos de Israel se multiplicavam. Quanto mais inimigos seus tentam paralisar o seu crescimento, mais Deus te dá crescimento. Declare comigo: o meu Deus é quem me dá o crescimento e Ele vai continuar me dando. O meu Deus é quem me dá o crescimento e Ele vai continuar me dando. Irmãos, nós precisamos entender que na nossa história, na nossa vida, quem dá a última palavra é o nosso Deus. E Deus aqui achou por bem precipitar cavalo, cavaleiro, tudo no meio do mar. Deus achou por bem paralisar esse exército opressor que se levantava contra os filhos de Israel. E hoje Deus diz para você: eu achei por bem fazer justiça. Eu achei por bem paralisar quem está se levantando contra você. Eu achei por bem tirar a força dos teus adversários. Declare comigo: o meu Deus é quem tira a força dos meus inimigos. O meu Deus é quem tira as forças dos meus inimigos. Aqui estava Miriam e as mulheres. E Miriam dizia assim: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Irmãos, quem triunfou foi o nosso Deus, não foi os inimigos. Eu quero lhe dizer uma coisa: na sua história não será diferente. Quem vai triunfar vai ser o nosso Deus. A honra e a glória nesta vitória que você vai receber será inteiramente do Senhor, porque Deus resolveu precipitar inimigos seus no meio do mar. Deus resolveu fazer justiça com a força do braço dele. Mais uma vez, você contemplará que o nosso Deus, ele não mudou. Você contemplará que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas e ele não deixa nada nem ninguém frustrar os planos que ele tem contigo. Qual era a vontade dos egípcios? Era frustrar os planos de Deus. A vontade dos egípcios, irmãos, era paralisar o propósito de Deus. Mas Deus, ele havia feito uma promessa a Abraão. Deus havia dito que os descendentes dele sairiam de uma terra estrangeira, a qual eles foram escravos, mas eles não ficariam ali para sempre. Ou seja, haveria um êxodo, haveria uma saída. Deus não ia deixar com que a descendência de Abraão morresse no Egito. Deus disse para você: há uma promessa. Há uma promessa liberada sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre a sua família. E ninguém pode anular a promessa que eu, o Senhor, liberei. Declare comigo: ninguém pode anular a promessa de Deus na minha vida. Ninguém pode anular a promessa de Deus na minha vida. Mas, irmã, não estão gostando. Particular de quem não está gostando.
Irmãs estão se levantando contra. Se estão se levantando contra, vão ter que guerrear contra o Deus de Israel. Irmãos, eu nunca vi ninguém pelejar, guerrear contra o Deus de Israel para permanecer de pé. A partir do momento que os egípcios, eles se levantam contra os filhos de Israel, eles estavam se levantando contra o próprio Deus. Tem gente que não tem noção. Tem se levantado contra você, tem feito mal contra a sua vida. E pensa que está se levantando somente contra você, mas Deus está dizendo não, está se levantando contra mim. Porque eu, o Senhor, peguei a tua guerra. Eu, o Senhor, peguei a tua batalha e sou eu quem pelejo por você. Você vai observar que o próprio Moisés disse isso, que o Senhor pelejaria pelos filhos de Israel e eles se calariam. Então aquela peleja, irmãos, foi inteiramente do Senhor. A abertura do mar foi para a glória de Deus, foi Deus quem abriu o mar. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó para que ele perseguisse os filhos de Israel. Talvez você não tenha entendido na sua vida algumas perseguições, você tem indagado ao Senhor. Você tem perguntado, Deus, por que o Senhor tem permitido o inimigo se levantarem contra mim? Deus, por que o Senhor tem permitido pessoas fazerem o mal contra a minha vida? E Deus está dizendo para você hoje, é porque eu, o Senhor, quero fazer justiça e glorificar o meu nome na tua história. Você sabia que quando Deus ele quer fazer justiça, quando Deus quer paralisar os nossos inimigos, muitas vezes ele incita os inimigos contra nós para depois ele mesmo, irmãos, nos defender, para depois ele mesmo executar a justiça? Porque o próprio Deus ele deixou bem claro para Moisés que o Senhor endureceria o coração dos egípcios para que eles viessem perseguir os filhos de Israel. Você não está entendendo perseguições que você está vivendo. Mas Deus está dizendo, sou eu, Senhor teu Deus, que estou endurecendo o coração. Sou eu, Senhor teu Deus, que estou permitindo a perseguição, a injustiça, a calúnia. Tudo isso para quê, Senhor? Para que eu possa glorificar o meu nome na tua história. Para que eu possa fazer justiça. Para que você possa se alegrar como Miriam e as mulheres se alegraram aqui diante daquilo que Deus havia feito. Porque, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus justo. Tem muitas pessoas que só pregam que Deus ele só é somente amor. E ele é amor também, mas ele também é justiça. Ele também é fogo consumidor. E a palavra dele diz que a ele pertence a vingança e é ele quem retribui. Então o nosso Deus, irmãos, é o Deus que traz a retribuição. E nós precisamos estar cientes disso. Então, quando nós vemos aqui, irmãos, que Miriam disse que o Senhor precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, ela estava dizendo o que aqui? Deus fez justiça. Deus fez justiça e a gente não pode se entristecer com isso. Os filhos de Israel precisavam se alegrar com a justiça de Deus. Não achando que eles eram dignos, mas vendo que o próprio Deus fez justiça porque Deus quis fazer. Não é porque você é digna. Não é porque você é digno. Não é porque você é melhor que ninguém. Não é isso. É porque Deus quis fazer justiça. Irmãos, preste bem atenção nisso aqui, ó. Preste bastante atenção. Se não fosse os filhos de Israel, seriam os egípcios. Se não fossem os egípcios, seriam os filhos de Israel. Então alguém teria que perder aquela batalha. E Deus jamais ia permitir o povo dele perder a batalha. Você entende isso, irmãos? Que tem pessoas que Deus, às vezes, faz uma grande justiça e você não entende. Tem pessoas que Deus paralisa de maneira forte, terrível mesmo, com braço forte, como ele fez aqui com os egípcios. E você diz, Deus, por que o Senhor executou essa justiça tão forte? Deus, por que o Senhor paralisou dessa forma essa pessoa? E Deus está dizendo, porque se não fosse ela, seria você. Olhe bem para essa história, irmão. Os inimigos não estavam brincando de ser quem eles eram. E assim é na nossa vida. O inimigo das nossas almas, ele não brinca de ser quem ele é. O inimigo das nossas almas, ele não brinca de minar pessoas contra nós. Tem pessoas que elas são minadas, que elas são setadas e se levantam para nos perseguir. Você vai olhar isso na história dos filhos de Israel. O coração de Faraó já era duro. O coração de Faraó já era ruim. Ele já tinha um declínio para a maldade. Então tem gente, irmãos, que já tem um coração ruim. O diabo, ele usa porque ele acha brecha. E tem pessoas que dão brechas contra você mesmo para o diabo usar elas. Para tentar lhe paralisar, para tentar lhe destruir. Tem muita gente, irmãos, que quando vê a justiça de Deus, às vezes se entristece. Tem muita gente que quando vê Deus fazendo justiça, às vezes fica questionando a Deus por que Deus agiu daquela forma. Só que, irmãos, a justiça de Deus não é para a gente entender. Olhe bem para a história dos filhos de Israel e você vai ver isso. Tem coisas que não dá pra gente entender. O que a gente tem que fazer é agradecer. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor executou justiça dessa forma e o Senhor sabe trabalhar. Declare comigo, meu Deus sabe como trabalhar.
O meu Deus sabe como trabalhar. Então, irmãos, Deus, ele tem as formas dele de trabalhar. Miriam, ela estava aqui dançando juntamente com as mulheres porque ela sabia que Deus havia paralisado um exército opressor fortíssimo. Porque os egípcios, irmãos, eles tinham um exército forte. Os egípcios, humanamente falando, estavam em vantagem contra os filhos de Israel. Humanamente falando, sim. Por quê? Porque eles tinham 600 carros escolhidos, irmãos. E cada carro deles tinha capitães sobre os carros. Então, eles estavam ali, irmãos, como homens de guerra. Eles estavam ali cheios de estratégia para destruir os filhos de Israel. E os filhos de Israel não eram treinados assim para a guerra como os egípcios. Então, quem estava humanamente falando em vantagem eram os egípcios. Talvez você está olhando para a sua história e dizendo: os inimigos estão em vantagem. Eles têm mais armas do que eu, eles conseguem se levantar contra, eles conseguem pagar, eles conseguem fazer. E Deus está dizendo: maior é quem está contigo. Então, quando nós vemos aqui, irmãos, que Moisés, ele cantou e que Miriam, ela dançou, nós estamos vendo eles se alegrando pela justiça de Deus. Eles se alegrando porque eles entendiam, irmãos, que não era sobre a força do braço deles. Eu quero lhe dizer uma coisa: a justiça de Deus vai acontecer na sua vida, não é com a força do seu próprio braço, e você tem que reconhecer isso diariamente. É Deus quem está paralisando quem queria te paralisar, porque para Deus não é vantagem nenhuma deixar inimigos triunfando enquanto o povo dele está perdendo batalha. Para Deus não tem vantagem nenhuma, ele perder, irmãos, a batalha e deixar os inimigos triunfarem, pois a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Então, se a batalha for perdida, quem está perdendo batalha é Deus. Deus nunca perde batalha. O próprio Moisés disse que o Senhor pelejaria pelos filhos de Israel. E hoje eu quero lhe dizer: quem vai pelejar por você é Deus. Quem vai fazer justiça é Deus. Quem vai parar os teus inimigos é Deus. E é Deus quem vai triunfar sobre os teus adversários, não é você. Quando você vê Deus fazendo justiça, não peça misericórdia, não. Por quê? Porque a vontade e o querer é dele. E ele tem que trabalhar conforme aquilo que ele sabe que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele conhece, irmãos, quem são os nossos inimigos. Ele conhece aquilo que eles têm feito contra a nossa vida, e ele sabe muito bem quem são as pessoas que fazem de tudo para parar o projeto de Deus. Quando você olha para os egípcios, você vê que eles eram do tipo de pessoa que faziam de tudo para paralisar o crescimento dos filhos de Israel. Imagine comigo se Deus tirasse os filhos de Israel de lá de dentro do Egito e deixasse o Egito como uma potência mundial. E deixasse o Egito ali com o seu exército forte, com seus carros, com seus cavaleiros. Com certeza, sabe o que aconteceria, irmãos? Eles iriam se levantar depois para tentar destruir os filhos de Israel. Eles iriam, irmãos, tentar ver o mal daqueles a quem Deus escolheu. Então, antes que isso acontecesse, Deus os paralisou e tirou as forças. Às vezes, você olha para algumas pessoas e não entende por que Deus tira as forças com tanta força. Porque Deus vai lá com força mesmo e arranca as forças. E tira as forças do inimigo, e você diz: Deus, eu não entendo por quê que o Senhor agiu dessa forma. Deus, eu não entendo por que o Senhor fez justiça desse jeito. E Deus está dizendo: é porque, minha filha, eu conheço o teu amanhã. E eu sei quem são os inimigos que podem lá na frente se fortalecer e destruir. Então, antes que isso aconteça, como Deus sabe de todas as coisas, ele vai lá e paralisa. Ele vai lá e tira do teu caminho. Ele vai lá e faz justiça. Então, aqui Miriam estava dizendo que todos ali, todas as mulheres, todos que estavam presentes tinham que cantar ao Senhor, porque gloriosamente o Senhor tinha triunfado. Ou seja, eles tinham que cantar ao Senhor porque Deus havia feito justiça. E hoje Deus diz para você: eu farei justiça. Hoje Deus diz para você: eu paralisarei quem está tentando te paralisar. Declare comigo: eu creio que Deus vai paralisar quem estava querendo me parar. Eu creio que Deus vai paralisar quem estava querendo me parar. Não adianta querer te parar. Não adianta querer te destruir. Não adianta querer ver os propósitos de Deus arruinados na sua vida, porque não vão conseguir. Deus, ele vai paralisar os egípcios. Deus, ele vai paralisar e tirar as forças daqueles que têm se levantado contra ti. Da mesma forma que ele tirou do exército opressor que estava perseguindo os filhos de Israel. Tem perseguições que você está vendo hoje que você nunca mais vai tornar a ver. Eu vou repetir para você entender. Tem perseguições que você está vendo hoje que você nunca mais tornará a ver. Sabe por quê? Porque Deus pegou essa batalha nas mãos. Porque Deus resolveu paralisar.
Porque Deus resolveu fazer justiça e ninguém pode anular aquilo que Deus já resolveu fazer. E hoje o Senhor está dizendo, você vai ver gloriosamente eu fazendo justiça pela sua vida. Você vai ver gloriosamente eu paralisando os teus opressores, os teus adversários. E o meu nome será glorificado, diz o Senhor, porque a justiça não é sua, a vingança não é sua, mas pertence ao Todo-Poderoso. E Ele resolveu fazer, irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus resolveu agir, se Deus resolveu fazer justiça, quem é que vai anular a palavra dele? Declare comigo, ninguém pode anular a palavra do meu Deus. Ninguém pode anular a palavra do meu Deus. Deus é justo. Ele faz justiça e ele paralisa os teus opressores. Ele paralisa quem se levanta contra ti. Ele não deixa prosperar. Pois maior é quem está contigo. Maior é quem te chamou. Maior é o Deus que te escolheu. E ele diz para você, se alegre, pois a minha justiça está prestes a acontecer. Se prepare. Você vai fazer aqui como Miriam, como as mulheres, como os filhos de Israel, como Moisés. Você vai se alegrar diante da grandeza, da justiça que Deus fará pela sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra e agradecer, irmãos, porque ninguém paralisa os projetos de Deus na nossa vida. Podem até tentar, podem até se levantar contra, mas aquilo que é de Deus, Deus guarda, Deus protege e Deus também faz justiça. É Deus quem te defende. E Ele diz hoje, eu estou te defendendo daquilo que vinha para tentar te destruir. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado por falar conosco de maneira tão linda, nos mostrando, Pai, que os teus propósitos ninguém pode frustrar. Ah, Senhor, quantas pessoas se levantam para nos perseguir, para tentar arruinar os teus planos, os teus projetos na nossa vida, como os egípcios se levantaram contra os filhos de Israel, mas aqui o Senhor mostra, Pai, que o Senhor paralisa. O Senhor não deixa, Pai, nenhum inimigo se criar. O Senhor não deixa nenhum inimigo, Pai, vir anular os teus planos, os teus projetos, pois o Senhor paralisa aquilo que quer parar o teu povo e eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor está paralisando aquilo que queria parar o teu filho, a tua filha. Como os egípcios, Pai, foram lançados no meio do mar. Eu sei, meu Deus amado, que o Senhor fará justiça. E que o Senhor levará para longe os inimigos dos teus filhos. E o teu nome andará e será glorificado. O Senhor, Pai, vai mostrar que gloriosamente o Senhor triunfa e faz justiça. Mostrando que é o Senhor quem dá a última palavra na vida dos teus filhos. E eu creio, Pai, que da mesma forma que o Senhor paralisou os egípcios, o Senhor está paralisando hoje inimigos que têm se levantado contra o teu povo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
O nosso Deus é um Deus que faz justiça, que paralisa os planos dos inimigos. Muitos podem até se levantar contra ti, pelejar contra a sua vida, mas o Senhor diz para você hoje: maior é quem está contigo. E eu, o Senhor, estou paralisando quem queria te paralisar. Deus está frustrando planos dos inimigos e mostrando quem dá a última palavra na sua vida, na sua história, é Ele. Aqui estava Miriam e as mulheres se alegrando, porque Deus havia triunfado sobre os inimigos, e assim será na sua história. Você vai cantar, você vai se alegrar, porque você vai ver o nosso Deus triunfando gloriosamente e os teus adversários sendo paralisados por Ele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem justiça de Deus chegando. Que Deus te abençoe.